meus amores. Hoje vamos falar sobre a diferença entre peso e massa. Aqui tem uma tirinha onde nós temos um diálogo. Vamos lá. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, onde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. O que vocês conseguem entender desse diálogo? Eu tenho dois personagens bem conhecidos aí. A gente tem o Garfield e ele está tendo um diálogo. O que ele quis dizer quando ele falou que ele ia para um planeta onde a gravidade seria menor? Qual é a relação que tem a gravidade em relação ao fato dele perder peso? Para nós entendermos isso, a gente tem que relembrar a última aula, onde nós falamos sobre as leis de Newton. Vocês lembram sobre a lei de Newton? O que as leis de Newton falavam? Aqui, ó, o desenhozinho. Vamos relembrar um pouco? Newton estava andando em uma floresta até que avistou uma macieira. Segundo a história, ele foi lá, sentou, começou a observar. Alguns falam que ele dormiu, outros falam que ele estava fazendo anotações, porque ele gostava muito de fazer anotações. E que, de repente, um desses frutos caiu. Ele começou a observar que sempre as coisas caíam em direção ao centro da Terra, em direção à Terra. Baseado nesses fatos, ele começou as suas observações e propôs 3 leis que são utilizadas até hoje, que são as 3 leis de Newton. Primeira, referente à inércia, que diz que quando um corpo ele só vai sair do seu estado ou de movimento ou parado, se vier uma força aplicada sobre ele para que ele possa ou se movimentar se ele estiver parado ou se ele estiver em movimento, que ele pare o movimento ou esse movimento mude de direção. Aí tem a segunda lei que fala sobre força é igual a massa vezes aceleração. Essa força está relacionada à gravidade. Aí tem um exemplozinho aqui do lado. Eu tenho o planeta Terra e tenho a Lua. E essa lei fala que quanto maior a massa de um corpo, maior a sua força gravitacional. Então, se a Terra é maior do que a Lua, logo a sua força gravitacional é muito maior. Então, a Terra exerce influência sobre a Lua, fazendo com que ela faça sua trajetória aqui, sua órbita em volta da Terra, devido à força gravitacional. Apesar da Lua ser menor do que a Terra, ela também possui gravidade, só que a gravidade dela é muito menor devido ao seu tamanho, tá? Porque a segunda lei, ela fala isso. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. A gente viu os exemplos lá na lei de Kepler, onde nós vimos que o Sol ele exerce uma força gravitacional muito maior em relação a todos os planetas. E os planetas que estavam próximos dele tinham uma velocidade maior devido à sua força gravitacional. E os que estavam afastados tinham uma menor força. E a segunda lei de Newton veio para comprovar isso. E ele produziu uma simples equação que nós vimos na última aula, que é força, que é F, é igual a massa vezes a aceleração. Baseado nessa lei de Newton, vamos estudar agora a diferença entre peso e massa e qual é a relação da gravidade em relação ao peso. Aí tem a seguinte expressão, que a massa vezes a aceleração esteja com você, ou que a massa e a aceleração estejam com vocês. O que vocês entendem? Quando eu falo que a massa e a aceleração estejam com vocês, estou falando que é a força. Por que a força? Lembra? Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Quando eu falo que a massa e a aceleração estejam com vocês, eu estou me dizendo que a força esteja com vocês. Essa é a segunda lei de Newton, que vamos estudar agora. Por quê? Porque ela está relacionada com o peso, tá? Sabemos que em decorrência da força gravitacional, os corpos caem quando estão próximos à superfície da Terra, devido à sua força gravitacional. Aí eu tenho um exemplozinho aqui. Eu tenho aqui uma mão e está soltando a bolinha. Consequentemente, a bolinha sempre cai em direção ao centro da Terra, sempre cai em direção ao chão devido à força gravitacional.
Assim, podemos afirmar, com base na segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Massa da bolinha e a aceleração é a velocidade com que ela chega à outra mão, ou seja, o tempo que ela leva para chegar na outra mão. Que essa força gravitacional produz em um corpo em queda uma variação de velocidade em um intervalo de tempo, porque leva o tempo dela sair de uma mão e chegar à outra. A responsável por essa variação na velocidade é a aceleração da gravidade, ou aceleração gravitacional. É essa força que faz com que aumente a velocidade e os objetos, os corpos, venham ao centro da Terra. Quanto mais próximo, maior a sua velocidade. Lembra? Eu tenho o Sol e os planetas que estão mais próximos deles, eles têm uma aceleração, uma máxima velocidade devido à força gravitacional. Quanto mais perto, maior a força gravitacional. E isso ocorre nos corpos que estão sobre o planeta Terra. O peso é uma força e, por isso, a sua unidade de medida está no sistema internacional, que é o Newton. Então, aqui, olha, foi formulada uma equação para que eu possa encontrar o peso, onde peso é igual a m, que é a massa, vezes g, que é a aceleração da gravidade. O nosso planeta Terra, ele tem uma aceleração da gravidade de 9,8, tá? Então, a minha gravidade vai ser 9,8 o valor dela. Ela sempre vai estar em metros por segundo ao quadrado. Porque eu estou me referindo aí à aceleração. Então, quando a aceleração é S ao quadrado. A minha massa sempre vai estar em quilograma. E o meu peso em N, que é Newton. Por que Newton? Porque deriva da equação de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. E como a minha aceleração sempre vai estar relacionada com a gravidade, para me encontrar o peso, eu tenho que saber o valor da gravidade. Aí, o que nós observamos aqui ao ladozinho? Eu tenho um homem, tá? E tem uma força que está puxando ele para o centro da Terra. É essa força que está segurando ele, que segura os corpos no planeta Terra. E essa força eu vou chamar de força peso. E essa força peso eu só posso encontrar se eu tiver o valor da minha massa, que é a massa desse corpo aqui, e o valor da gravidade, no caso aqui a Terra. Quanto vale a gravidade da Terra? O valor que ela exerce sobre os corpos. Aí, ó, vamos para um exemplozinho aqui. Esse exemplo está lá na página do livro, tá? No livro de vocês, na página 15, livro didático. Vamos considerar que a massa do gato é igual a 6 kg. Aí está se referindo ao Garfield, tá? E que ele não sofrerá alteração durante a viagem, quando ele sair daqui para a Lua. Calculando o peso de Garfield na Terra e na Lua sem os trajes espaciais, ou seja, sem as roupas, temos na Terra com aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo. Por que aqui está 10 metros por segundo? Na verdade, a aceleração da gravidade da Terra é 9,8, mas consideramos 10 para ficar mais fácil o cálculo. Então, geralmente, a gente arredonda 9,8 para 10. Então, fica 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a fórmula é peso, por causa da Terra, que é o planeta que eu estou calculando, é igual a massa vezes a gravidade. Então, aqui, ó, o peso da Terra é igual a massa. Qual é o valor da massa? 6 kg, que é o valor da massa do Garfield, vezes o valor da gravidade. No caso, o planeta Terra é 10. Então, vai ficar 6 vezes 10, 60. N, Newton, lembra? Peso está relacionado a Newton, que é a segunda lei de Newton. Então, nós temos que colocar o N, esse N sempre maiúsculo, tá? Para nós calcularmos na Lua, vamos fazer a mesma coisa, ó. Peso da Lua é igual a massa vezes a gravidade. Essa é a minha fórmula. Peso na Lua é igual a mesma massa, que é o mesmo gato, só que agora ele está na Lua, vezes 1,6. 1,6 é o valor da gravidade da Lua. Então, vamos multiplicar 6 vezes 1,6. Então, o peso dele na Lua é 9,6 newton. Então, o que ele falou lá no início, quando ele disse que ele ia para um planeta onde a gravidade era menor, ele quis dizer que no planeta onde a gravidade é menor, o peso dele vai ser menor. Quando menor a gravidade, menor vai ser o peso dele. Se a Terra é um planeta maior e ela possui uma gravidade maior, logo ela vai ter
ele vai ter um peso maior. Então, ele não precisa fazer nada, ele só precisa mudar de planeta para ter um peso maior. Então, o que ele falou, ele tinha razão. Por quê? Porque a gravidade está relacionada com o peso. Porque o peso é a força que mantém os corpos na Terra. E isso é influenciado pela gravidade. Então, toda vez que eu quiser encontrar o peso, eu vou ter que saber o valor da gravidade e o valor da massa desse corpo. Então, logo temos que força que atrai um corpo com massa para o centro da Terra é o peso, porque está relacionado com a aceleração da gravidade. Varia de acordo com ela em diferentes planetas e satélites, ou seja, cada planeta tem uma gravidade diferente. Então, para cada planeta eu vou ter um peso diferente. E a massa? A massa é a medida numérica de inércia de um corpo, ou seja, um corpo parado ou em movimento, é a massa corpórea. Não varia de um lugar para outro, ou seja, eu aqui no planeta Terra peso 63 quilos. Significa que se eu for para a Lua, eu vou continuar com a mesma massa, 63 quilos. O que vai variar é o meu peso. Então, peso tem relação com gravidade. Ele vai haver variação de um planeta para outro. Mas a massa não. A massa não tem variação. Eu posso estar na Terra, eu posso estar em Júpiter, eu posso estar em Saturno, eu posso estar em qualquer outro planeta. A minha massa vai continuar a mesma. Aí nós temos aqui um exemplozinho. Eu tenho um elefante e vamos dizer que eu tenho aí uma baratinha, tá? Eles têm massas diferentes. Mas a minha pergunta aí é, qual dos dois vão atingir o chão primeiro? O que vocês acham? Quem vai atingir o chão primeiro? Isso no planeta Terra, tá? Ambos vão atingir o chão juntos. Por quê? Porque a aceleração aqui, a velocidade dos dois é igual. Quanto é a velocidade? Quanto é a aceleração? 9,8. Então, ambos na Terra têm a mesma força gravitacional exercendo. Tanto o elefante, como no caso aí nós demos um exemplo de um bichinho bem menor, uma baratinha ou qualquer outro, independente de qual animalzinho for, vão cair juntos. Por quê? Porque a aceleração da gravidade, ou seja, a velocidade que os dois estão caindo é igual. Se eles têm a mesma velocidade, a mesma aceleração, os dois vão cair junto. Para nós pode parecer absurdo, mas isso foi comprovado na Lua. Quando os astronautas chegaram na Lua, eles pegaram um martelo e uma pena e jogaram os dois. O que aconteceu? Como lá eu não tenho a força que exerce pelo ar, eu não tenho o atrito do ar, eles puderam observar de forma lenta tanto o martelo quanto a pena caírem junto. Então, eles conseguiram comprovar. Aqui a gente não consegue observar dessa forma devido à força do ar. O ar exerce força. Então, essa força que o ar exerce é que faz nós imaginarmos que os dois não vão cair ao mesmo tempo junto. Mas se eles estão na mesma velocidade, é a mesma força gravitacional. A mesma força gravitacional do elefante é a mesma força gravitacional aqui do outro animalzinho. Então, se eles têm a mesma velocidade, eles vão atingir os dois da mesma forma, tá? Até a próxima, meus amores. Beijos e beijos.